Oi, pessoal querido. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui tá tudo jóia. Eu tô até um pouco abatida hoje porque eu tô trabalhando muito. Por incrível que pareça, a gente em casa trabalha bem mais. Mas hoje eu vim para conversar com a família, com os pais. Tô com a colinha aqui para poder não esquecer de alguns detalhes. Tô com a minha agendinha aqui com a colinha para poder não esquecer o que eu tenho que passar. Mas antes eu gostaria de agradecer imensamente as famílias do Guilherme e da Larissa que enviaram um vídeo deles para mim. A Larissa e o Guilherme são alunos da escola onde eu trabalho. E agradecer e dar os parabéns tanto para o Guilherme quanto para a Larissa. E também quero mandar um beijo muito grande para Lorena, que não é minha aluna, mas que participou da brincadeira que a gente propôs, do circuito. E isso tá rendendo bastante, graças a Deus. O que eu vim falar hoje, na verdade, é a respeito do trabalho que a família tá fazendo com os. tá fazendo com as crianças em casa. Porque o que acontece? Às vezes tem uma certa dificuldade e precisa de uma assistência, igual eu já falei num outro vídeo, que é para vocês procurarem pelas escolas dos filhos de vocês e pedir essa assistência, tá? É direito seus e vocês devem procurar por isso. Mas eu vim falar um pouco a respeito de um relatório que tem que ser feito. Todos os anos as escolas têm que fazer, tem escola que faz bimestralmente, semestralmente. Então depende, tem escolas que fazem mensalmente. Cada escola trabalha com uma maneira. Então, eu queria falar para vocês o seguinte: quando a criança está na escola, ela tem aquela rotina. Todos os dias tem aqueles horários certos para tudo. E em casa também, todo mundo tem uma rotina diária. Então, assim, o que acontece? Essa rotina que a criança tem, ela faz parte, né, desse processo educativo. Então, é interessante, é importante que mantenha, embora esteja difícil de manter uma rotina, eu sei, porque não está muito fácil para poder manter rotina na minha casa, mas a gente tenta o máximo que a gente pode. Então, vamos procurar fazer as coisas dentro do possível, né? Mas buscando não alterar essa rotina muito. Então, o que acontece? Tem rotina na escola, tem rotina em casa, e então vamos manter o máximo que a gente puder. O que acontece? As crianças têm que ter um horário para acordar, tem que ter um horário para dormir, tem os horários de almoço, de jantar, dos lanches, né, do café da manhã. Então, tudo tem um horário. Elas têm para se alimentar, têm para dormir e acordar. Estou consultando minha cola aqui. Para higienizar-se também, né? Tem os horários que são mais importantes, embora agora a gente tenha que lavar as mãos mais vezes, mas tem os horários que são mais importantes ainda, que são os horários que antecedem a nossa alimentação. Então, isso já é uma questão de higiene a vida inteira, né? Mas tem esses horários que são querendo ou não, tem que lavar as mãos. Tem pessoas que têm uma rotina até mesmo de banho, né? Tem os horários para brincar, tem horário que tem as escolas que estão mandando atividades. Às vezes tem pais que têm um horário que fazem essas brincadeiras e essas atividades. Então, tudo tem um horário, todo mundo tem uma rotina. Então, o que acontece? É esse horário que eu quero falar sobre fazer as atividades dos seus filhos. As crianças, quando elas fazem uma atividade, a professora tem um objetivo, né? Então, eu vou dar exemplo, o circuito que eu fiz com vocês, que vocês conheceram. Tem várias outras aulas, mas eu vou dar o exemplo que fica mais fácil, tá? O que a professora quer com aquilo ali? Ver se a criança consegue caminhar na linha,
porque tem criança que não consegue pôr um pezinho na frente do outro. Isso tem que ser observado. Observar se a criança consegue pular com um pé só, se ela consegue pular com os dois pés, se ela reconhece as figuras geométricas, porque ali a gente poderia ter colocado apenas círculos ou um formato qualquer. Poderia ser coração, poderia ser estrela, pode ser qualquer forma. Então a gente tem que observar se a criança reconhece as coisas que estão desenhadas no chão, consegue saltar sem perder o equilíbrio, se consegue andar na linha reta sem desequilibrar. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Então, o que é importante? A gente trabalha com um diário de bordo, que é muito importante que vocês façam esse diário de bordo. Ah, tia Lu, eu tô com uma dificuldade, eu não sei fazer isso. Pergunte. Pergunte. As professoras, elas podem mandar para vocês algumas perguntas, né, que vocês devem se fazer ao observar as crianças. Observe a atividade. Preste atenção naquilo que seu filho está fazendo, para você saber como que está andando o desenvolvimento dela. Por que acontece? Quando está acontecendo dentro da escola, já não é tão difícil, porque a professora, ela faz os registros e na hora de fazer os relatórios das crianças, ela já tem aquilo tudo anotado, tudo observado. Como a gente não está trabalhando dentro da escola, tendo esse convívio diário, observando, a gente precisa da ajuda de vocês. Isso eu falo para qualquer nível de ensino, tá? Observe o que o aluno está fazendo, procure saber. Se vamos supor, tem casos de pais que não sabem ler, que não sabem escrever. A gente sabe disso. Manda áudio. Sabe? Peça ajuda por áudio. Hoje a gente tem esse recurso. Não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe comunicar pelas mídias, por vídeos. Então, assim, existem recursos hoje em dia que não precisa da leitura, embora seja muito necessário, mas tem gente que não teve essa oportunidade de aprender a ler e escrever. Ainda existe muito isso aqui no Brasil. Então, o que acontece? Manda áudio, peça orientação por áudio. Então, tem recurso. Eu recebi uma informação, eu recebi uma carta, uma circular, ou um bilhete, alguma coisa da escola. Não estou entendendo. Telefona, liga para a escola, pergunta, entre em contato com quem quer que seja, peça ajuda para algum parente, mas não deixa de observar seu filho, não deixa de fazer essas anotações, mesmo que seja o retorno para a escola por áudio. Tá? Então, observe o que percebeu nessa atividade, se teve dificuldade em uma coisa, em outra. Peça ajuda, porque as professoras precisam desse retorno de vocês, porque a gente programa, a gente manda atividade, a gente manda uma brincadeira, mas a gente não tá vendo a criança fazer. Alguns vídeos a gente recebeu, por isso que, dessa vez eu mando beijo pro Gui, para a Larissa e para a Lorena, que foram os últimos que me mandaram um vídeo. Gracinha, fiquei orgulhosa, tá? Então, assim, esses relatórios que as professoras fazem é através desse diário de bordo que é feito pela família. Eu tenho um diário de bordo, o meu... eu guardei dentro do armário, não tá aqui. Eu ia mostrar para vocês o meu diário de bordo, que é do meu trabalho, que eu faço quando eu tô na escola, eu faço o meu diário de bordo. Quer dizer, as coisas que eu realizei, as coisas que eu não consegui realizar, o porquê, eu coloco tudo lá para poder facilitar, para dar andamento no meu trabalho. Porque às vezes a gente deixa alguma coisa para trás. E, depois de ter, eu tenho que resolver tal coisa. Então, a gente tendo esse diário de bordo, o que seja, o nome, pode dar o nome que quiser, né? Pode ser apenas diário, eu gosto do nome diário de bordo. Outra questão. Vamos deixar o diário de bordo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Inclusive, eu peço que se inscrevam no canal, que dê um like aí, um joinha, para ajudar a divulgar, tá? O nosso trabalho. Correção das crianças. As crianças, não existe criança santa.
Todas as crianças cometem os erros, cometem acertos, fazem coisas maravilhosas que a gente morre de orgulho e tudo mais. Mas, em alguns momentos, elas fazem coisas que a gente precisa corrigir. E essa correção, ela tem que ser, assim, de uma maneira amorosa. Isso não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça, não. Ô, filhinho, faça não, filhinho. Não, chama atenção, seja firme, não tem problema nenhum, sabe? Faça com elas que elas entendam que aquilo que elas cometeram foi errado, mas que tem como corrigir. Que tem como fazer diferente, que elas são capazes de fazer diferente. Mostre o amor que vocês sentem por elas, para elas se sentirem pertencentes a essa família. A questão do pertencimento é muito importante para a criança, para ela crescer sentindo-se pertencente àquele núcleo. Então, assim, dê o valor da criança, dê a atenção devida, fale sempre que a ama, mas seja exigente, seja sempre amor exigente, que chama isso. Eu te amo, você é importante para mim, eu tenho muito orgulho de você, mas isso que você fez não foi legal, isso não foi bacana. Então, assim, às vezes um castigo por si só, sem uma explicação do porquê, não vai resolver. E sempre, 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 tudo que for conversar com a criança, não fique aqui do alto olhando para baixo e converse com a criança. Abaixe, olhe nos olhos dela e fala. Chama atenção, olha bem de pertinho. Meu filho, minha filha. É assim. A maneira correta é essa. Isso que você fez não está certo. Chame atenção, seja firme. E se você prometer uma coisa, tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, se você comportar e tudo mais, se você prometeu que vai dar um presente, ou que seja um sorvete, um pirulito, cumpra. Da mesma forma, se você prometeu um castigo, você vai ficar hoje sem assistir televisão, deixe sem assistir televisão. Para que ela mantenha o respeito, a criança sabe, ela testa, ela é esperta. E eles sabem, eles testam a gente muito. Eles são muito inteligentes. E eles sabem dobrar a gente direitinho. Dobram a gente, porque o amor da gente é tão gigante, é uma coisa tão grande, que eles dobram a gente. E eu vejo que eles fazem com a gente na escola também. Tem casos maravilhosos de criança tentando dobrar a professora. Aconteceu, inclusive, ano passado, uma história na Páscoa de um aluno com chocolate, falando toda hora do ovo, que ele queria o ovo, e a professora chamando a atenção dele, aí falou assim: fulano, se você falar isso mais uma vez, se você falar desse ovo mais uma vez, eu não vou te dar. Aí foi, rolou, aí pensou, aí falou: professora, o chocolate. Aí ela olhou para ele: fulano, professora, eu não falei ovo, eu falei chocolate. Dobro. Que argumento que ela teve? Ela falou do ovo, que ela não daria para ele se ele continuasse, porque ele estava o tempo todo, o dia inteiro, falando do ovo de Páscoa, do ovo de Páscoa, do ovo de Páscoa. Então, eu achei interessantíssimo, muito inteligente. Eu adorei, eu falei assim: bem feito. Você pensou que você ia dobrar o menino e ele que acabou te dobrando. Então, tem que ser esperto, porque a criança, ela faz isso com a gente. Eu acho lindo. A gente chama a atenção, depois vai pro outro lado e ri. Não pode rir na frente. Mas eles são incríveis, eles são maravilhosos, né? De uma inteligência. Então é isso, pessoal. Para finalizar aqui, esse vídeo já tá enorme, já tá gigante. E eu queria pedir para vocês para ter essa atenção na atividade dessas crianças, tá? Para vocês observarem mesmo o comportamento delas, como que está acontecendo, o que vocês notaram dentro das atividades que estão fazendo, tanto nas escritas quanto nas atividades de coordenação motora fina e grossa, né? Porque às vezes vai ter. Eu já tenho alguns vídeos já planejados aqui e já comecei a montar o material e tudo mais. E eu vou mandar para vocês. Eu queria ter feito isso hoje, mas não houve tempo hábil. Os meus equipamentos não estão dando conta da quantidade de trabalho. Sinceramente, eu tô tendo problemas seríssimos aqui.
Então é isso. Observem bem os filhos de vocês, observe a rotina deles, porque esse hábito, esse horário que eles estariam na escola, quem observa é a professora. Então a gente precisa que vocês deem um retorno pra gente de tudo que vocês estão observando com relação à criança. Às vezes é uma coisa que você pensa, não, isso é bobagem, o menino desequilibrou ali, toda vez que fez aquele circuito, desequilibrou naquele ponto. Não, é porque ele ainda não tem equilíbrio. Não, vamos registrar isso, tá? Ele não consegue pular com a perna direita, ou ele não consegue pular com a perna esquerda. Ele só consegue pular se for com as duas pernas ou só com uma delas. Vamos descobrir o que é que tá acontecendo, porque essa criança não tá tendo esse equilíbrio, entendeu? É em tudo. Na hora que estiver fazendo um desenho, na hora que estiver fazendo uma dobradura, na hora que estiver fazendo o que quer que seja. Qualquer coisa, qualquer detalhe é importante. Na hora, observe, você tem que estar com eles para poder estar observando mesmo tudo que eles estão fazendo, tá? E dê esse retorno para a escola, porque é muito importante para dar continuidade. Porque mesmo para os anos seguintes, é importante ter esses relatórios, ter esses registros, para quem tiver com ele nesse ano, no ano que vem, etc. e tal, dar continuidade ao trabalho que já foi iniciado. Ok? E entre em contato com a escola em qualquer dúvida, sempre. Se vocês precisarem, eu vou ver se eu disponibilizo para vocês, eu vou ver se eu coloco na descrição desse vídeo um e-mail, tá? Então, alguma dúvida que vocês tiverem, podem enviar. E eu não vou garantir de estar isso hoje, no dia da postagem do vídeo. Mas eu vou disponibilizar um e-mail para que vocês entrem em contato caso tenha alguma dúvida. Tá bem? Que às vezes quem está assistindo esse vídeo não é pai de aluno da minha escola, mas é de uma outra escola. Então a gente tá aí para ajudar todos vocês. Tá bom? Olha, um beijo enorme e eu ainda farei mais vídeo essa semana, se Deus quiser, com atividade para as crianças. Fiquem com Deus e com os anjos e ó, um monte de beijos para vocês.